Boa tarde, pessoal. Vamos começar agora o nosso terceiro seminário de prevenção do suicídio da Casa Girassol. É com muita alegria que a gente faz pelo terceiro ano consecutivo esse seminário. Esse ano a gente vai contar com a presença muito carinhosa da Gláucia Tavares e da Marília Aguiar. Marília e Gláucia, a fala é com vocês. Gente, boa tarde, é um prazer imenso estar aqui com vocês falando desse tema tão necessário, né? Nesse mês de setembro, que é dedicado aí a esse mais intensamente, mais intensivamente, a gente conversar sobre suicídio, apesar de que precisamos falar disso o ano inteiro, né? Mas em especial neste mês de setembro, que é chamado de Setembro Amarelo, né? Tem a sua razão de ser, e a gente conversar um pouquinho de como entender um pouquinho melhor esses suicídios, que hoje a gente nem usa mais o termo suicídio, né? Nós falamos hoje de suicídios. Gláucia, quer se apresentar antes de eu começar? Tá bem, então, gente, boa tarde, mais uma vez, mais uma parceria, Marília Gláucia, MG, Psicólogas Associadas, uma alegria de estar aí na Casa Girassol. Acho que o nome é bastante relevante, né, buscar o sol, porque a vida também tem sombra, mas que é muito importante, sim, que a gente possa se reconhecer por inteiro. Então, vamos lá, uma boa tarde para nós e agradecemos o convite. Muito bom estar aqui com vocês, né? Então, eu trouxe preparamos aí alguma coisa para gente conversar, né? E nós vamos começando, então, deixa eu só marcar o meu tempo aqui, né? Falando, né, sobre... Eu sempre gosto de começar com essa frase do Bertolotti, que trabalhou muitos anos na Organização Mundial de Saúde, exatamente, né, na prevenção ao suicídio, que é um grave problema de saúde pública, que poucas pessoas consideram um problema, preferem não mencionar e fazem um esforço enorme para esconder. E talvez esse seja um grande problema, porque aí a gente começa a lidar com este fenômeno que é universal, tem muitos fatores, não dá para a gente isolar, e muitas vezes a gente reduz o fenômeno ao momento, né, da morte. Todas as ciências, várias ciências estudam o suicídio, a filosofia, entendendo, gente, a sociologia nasceu, o que a gente conhece de sociologia hoje nasceu com um estudo sobre suicídio, né, Durkheim, no final do século XIX, início do século XX, né, a medicina, as religiões, então várias ciências estudam este fenômeno, né, que diz respeito ao humano, né, e aí a gente traz, inclusive, estão falando da filosofia, né, o Camus, que fala para nós que existe apenas um único problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não a pena ser vivida significa responder à questão fundamental da filosofia. Né? Então é um pouquinho disso que a gente está conversando, né, desse tabu. Há muito tempo, né, e não se fala nisso, como se falar aumentasse o risco de suicídio, só que não falar não está resolvendo, porque o que a gente está vendo é que os índices estão aumentando. É impossível hoje falar de suicídio no singular, porque são suicídios que a gente encontra, né, e hoje também, quanto mais a gente puder tirar o caráter pessoal e singular, né, do fenômeno, que é um fenômeno humano, né? Na nossa história, nós sempre tivemos histórias de pessoas que se mataram, e vamos ter, né? Como Camus já falou, né? É um problema que a filosofia tenta resolver e que até hoje ainda não conseguiu, né? E não tem como generalizar, impossível definir causa, né? Porque é uma movimentação íntima e que a gente também não consegue definir. E repetindo, né, é muito mais do humano, da nossa condição humana, do que de um estilo, ou de um gênero, de um tipo de morte. Né?
é algo radicalmente diferente dessa existência, quando a gente resolve, né, quando alguém decide se matar, é algo muito diferente do que a gente conhece pela nossa existência, e talvez seja até esse plano de não estar mais aqui, seja uma tentativa de salvação, porque a pessoa está tentando sair de uma condição de vida que se transformou, que se mostrou insuportável, né? Não falamos de fatores, né, que desencadeiam, mas a gente falamos hoje até de questões predisponentes. As questões familiares, questões das relações econômicas, as relações sociais, doenças graves, insucessos na resolução dos seus problemas, ou seja, coisas da vida. Então, não é nenhuma questão diferente de que que todos nós passamos, né, por esses problemas. O que a gente encontra? De uma dor psíquica intolerável, uma falta de sentido na vida, que vai como que espremendo aquela pessoa a ponto dela começar a se ver desintegrando, né? E temos também fatores pré-receptores, né? A distância aí é proposital, né? Para falar que o que a gente conhece como causa é só o gatilho. É a vírgula ali, né? Mas este gatilho é muito frágil. Então, muitas vezes a gente se apega a essa última fagulha, como se isso fosse o fogo da vida toda, o que não é, né? O que a gente vê, e esse autor, Menninger, vem falar isso para nós, é que existe um desejo muito grande de morrer, um desejo muito grande de ser morto e também um desejo de matar. Então, nós temos uma situação em que o autor é também vítima. E é interessante, há poucos dias, Glaucia, eu escutando uma colega que fez um trabalho muito, muito bonito sobre suicídio, lendo cartas, né, de pessoas que deixaram a vida dessa maneira, mas cartas que pertenciam a inquéritos policiais. Então, a gente até acompanha esse movimento, que no início, né, se falava de autor, depois se fala de vítima, porque muitas vezes o suicídio foi considerado como um crime. Se a gente pensar que na Inglaterra, até a década de 1960, ainda era crime a pessoa se matar, e a família pagava, né, ao Estado por aquela vida que não estava mais, né? Pensarmos também que a França, que é o berço que a gente conhece, né, Égalité, Fraternité e Liberté, né, proibiu um livro que na década de 80, que é Suicídio, Modos de Usar, porque talvez incitasse ao suicídio, mas é um livro que faz referências ao suicídio, sim, com reflexões bem interessantes. Então, dá para a gente saber o tamanho da questão que a gente está tratando, né? E isso tem mudado alguma coisa, mas ainda muito pouco. Mas o que a gente tem desses suicídios é que é a morte súbita. E então uma sensação de ser uma morte abandônica, uma morte depreciativa, em que a gente precisa, inclusive, questionar a intencionalidade daquele que atentou contra si, né? E essa frase, eu acho ela muito forte, muito, né, impactante. Eu escutei uma vez numa apresentação também de uma colega, e ela falando que quem disse isso foi Van Gogh. Eu nunca consegui comprovar a veracidade, mas eu trago para a gente poder refletir um pouco, né? Que o suicida transforma a todos nós em assassinos. Então tem esse caráter também, que nos mobiliza intimamente também, né? E aí a gente pergunta, né? Faz essa pergunta: quem mata quem quando alguém se mata? Scheidman é um estudioso, e ele veio trazer essa ciência da suicidologia. Ele fala que é uma solução definitiva para um problema temporário,
né? A gente pode entender também um pouco, pensar a questão dos suicídios também como uma forma de comunicação. Por isso a gente até questiona a intencionalidade, né? Mas é uma comunicação paradoxal. É como se eu precisasse sair da vida para ser ouvido, para que a minha dor fosse ouvida. A Karina fala dessa... Fukumutsu fala dessa questão, né? Que não é uma escolha, é uma decisão. E é uma decisão de caráter emocional. E a gente pensar que as decisões, a gente precisa, né? Que as decisões emocionais não são as melhores, mas o que a gente tem é um pedido de ajuda. E um pedido de ajuda que muitas vezes a pessoa faz a si mesmo, né, que ele mesmo não está conseguindo estender os seus braços para buscar ajuda, colocar a sua voz para solicitar um apoio, estabelecer uma comunicação de alguma forma com alguém. Então, quando a gente fala de os suicídios como uma maneira de comunicação, é isso, né? Que talvez por trás desse ato de dissolução do seu corpo, da sua existência, o que a gente vê pode estar um pedido de ajuda, né? Uma tentativa de atenuação do seu sofrimento, que se torna como que tomasse conta da vida. E fecha os olhos, fechasse os olhos, fechasse os ouvidos e fechasse a boca dessa pessoa, impedindo-a de se comunicar de uma maneira mais compreensível para a própria pessoa mesmo e com os outros, né? É alguém que se encontra desesperado diante das dores e sofrimentos. E aí temos as diferenças individuais, porque cada um vai lidar com as suas dores, os seus sofrimentos de uma determinada maneira, e de uma determinada maneira em algum momento da sua vida. Por isso é que a gente não pode generalizar, né? E para nós que ficamos, para nós que estudamos, para nós que nos dispomos a caminhar com essas pessoas, né? Que estão nesse momento desse sofrimento tão grande, o que a gente tem é a confirmação concreta da descontinuidade da vida. Então, essa morte que é escancarada, ela traz, então, esse alto grau de disruptura. E a gente precisa aprender a diferir o que é um ato impulsivo de uma pessoa impulsiva. Mas sabemos que uma morte por suicídio traz um impacto traumático. Por isso é que é tão importante cuidarmos de nós que ficamos, né? O impacto traumático é tão grande que a gente chama aos enlutados por suicídio de sobreviventes, né? Tamanho o impacto que isso causa, né? Mas a gente precisa ter um cuidado essencial, que é o cuidado com a palavra, né? Então, essa rotulação, inclusive a gente nem usa mais, ele é um suicida. Não, não é isso, ele é uma pessoa, é um ser que está diante, que está se sentindo impossibilitado de caminhar nesse momento. E Shedman, então, traz isso que eu acho que é muito delicado quando a gente rotula, quando a gente nomeia de uma maneira equivocada, né? Então, ele fala que é um sofrimento, não é um diagnóstico. Tem algumas quadraturas aí que podem lançar as pessoas em labirintos, em que, de determinada maneira, elas vão se sentir sem condições de sair. Então, nós podemos levantar aqui 4 desses, né? Então, são aquelas quadraturas que fecham, né? O D da desesperança, o D da depressão, o D do desamparo, o D do desespero, e os Is, o I da insegurança, o I da insatisfação, o I da incerteza, o I do infortúnio, né? E mais, nós temos também algumas sensações, algumas emoções e algumas posições que também levam a esse esfacelamento, né? A essa perda de continente, né? Que é a ansiedade, a sensação de não pertencimento,
uma ruminação de ideias e uma dificuldade de pedir ajuda. Mas aí a gente pensa, se a gente fala de dificuldade de pedir ajuda, aí a gente pergunta, o que cabe no mundo? Nesse nosso mundo atual, né? O que cabe? Como que eu posso lidar com as minhas dores, com as minhas insatisfações, com as minhas inseguranças nesse mundo líquido? Né? Então, Bauman fala desses tempos líquidos, onde a gente perdeu as habilidades necessárias para estabelecer relações de confiança, para viver o que der e vier, na saúde ou na tristeza, com as outras pessoas. Relações cujos encantos você nunca conhecerá, a menos que pratique. Então, nesses tempos líquidos, nesses tempos rápidos, nesses tempos ágeis, ou é desse jeito em que não queremos, a gente até fala, né, perder tempo. Nós não queremos despender nessa tessitura de relações mais estabilizantes, né? De relações, de construir uma rede de apoio que possa contribuir para que possa nos dar o amparo nos nossos momentos de desamparo, que todos nós temos, né? Isso é do humano, né? E Spinoza, já no século XVII, ele já falava, né, que diante dos assuntos humanos, a gente não rir, nem lamentar, nem execrar, mas compreender. Então, talvez, quando a gente fala em suicídios, o que a gente está começando é esse entendimento, sem julgamento, de coração, mente e braços abertos para um acolhimento amoroso, né? E o que eu chamo de acolhimento amoroso? Acolhimento amoroso é a minha crença no potencial do outro, de se haver com as suas possibilidades também, né? Essa ideia do piso de gelo também é do Bauman, né, em que ele fala que atualmente a gente está aí vivendo como se estivéssemos andando num piso de gelo muito fino. Então, assim, temos que andar rápido, porque a gente não pode parar, senão o gelo quebra e a gente afunda num mar de sei lá o quê, né? E nesse tempo, né, de piso de gelo e de relações líquidas, a gente não constrói espaço para as dores. Nós temos pouca oferta de acolhimento às tristezas, às raivas, às angústias, aos medos. Chamamos, inclusive, isso de emoção ruim, de sentimentos ruins, né? Como se só o belo, né, que fosse considerável. Não, tristeza faz parte da vida e é importante. As raivas são importantes também. Angústias, medos, isso nos constitui. Nos ajudam nas nossas relações e nos ajudam também a nos construirmos como seres colaborativos, seres participativos, né? Mas temos também um momento, né, esse piso de gelo também abaixa um pouco a nossa resistência às frustrações, aos desamparos, às frustrações mesmo, né? Quem traz essa noção para nós é a Karina Fukumitsu, né, que é outra estudiosa do suicídio, né? A Karina, inclusive, ela fala, né? Ela estuda muito, então, o tema, e ela fala que o que a gente escuta, né? É como se tivesse que a pessoa que está, assim, diante dessa dor tão grande, é como se ela não pertencesse mais a si mesma, como se tivesse um ser morando nela, né? Então, assim, a gente começa a compreender fazendo perguntas, né? Então, já fizemos uma pergunta. Fazemos agora uma outra pergunta. Que dor é essa? Ela não tem nome. Então, talvez a gente precise abrir um pouco a possibilidade de conhecê-la e talvez começar a nomeá-la, né? Dessa dor sentida para sentir para uma dor consentida, né? Para que esse ser que está morando em mim seja parte de mim mesmo e que me ajude a construir, a ver possibilidades de solução para os meus problemas, né? E temos, então, o Setembro Amarelo como este mês, né,
que é um mês importante de prevenção, mas sabendo que prevenção, nem todos a gente pode prevenir, mas nem todos serão evitados, que é a tarefa do profissional de saúde, muitas vezes, e o que a gente escuta e por muito tempo escutamos, que a tarefa do profissional de saúde é impedir. Então, tem uma coerção, né? Então, uma série de julgamentos e de conselhos e de atitudes, né? A gente escuta, a gente vê muito isso nas unidades de saúde, quando aparece alguém que tentou contra a vida, né? Que saem aí e vêm com respostas e com posturas moralistas, né, para essas pessoas, como como é que a gente pode lidar com isso? Talvez o Setembro Amarelo também abra essa possibilidade da gente falar mais abertamente, para que os profissionais de saúde também comecem a entender melhor, e saindo dessa tarefa, né, de impedir, né, dessa tarefa da coerção, para a tarefa do acolhimento, em que é preciso escutar. Né? Eu preciso escutar que dor é essa, né? Onde dói? Essa pergunta, ela pode ser a diferença que faz diferença, né? Para começar um processo de compreensão. Então, e dar este acolhimento amoroso, que eu preciso crer que o outro, no potencial que o outro tem, né? Eu preciso estar ao lado do outro, né? Numa atitude realmente amorosa. Então, crer no potencial do outro e não percebê-lo, ver somente a sua fragilidade deste momento, né? Reduzir a vida da pessoa ao momento dessa dor, o momento da tentativa, o momento do ato, né? Entendendo que prevenção é diferente de previsão e diferente de evitação. O que a gente teve, né, no início das campanhas de Setembro Dourado, em que a gente fala, olha, não sei quantos % dos suicídios são evitáveis, são preveníveis, né? Opa, quem? Nós, sobreviventes ao suicídio, né? Como é que a gente escuta isso? Né? A gente começa a perceber a nossa incapacidade de não ver os sinais que o outro me mandou. Né? Porque o que a gente vê aí nas campanhas, e a gente precisa ter este cuidado, né? Olha, fique atento aos sinais, olha, esteja sempre junto, né? Que são, inclusive, falas perversas, inclusive para quem está acompanhando pessoas em risco de suicídio. Né? Na hora que a gente aconselha alguém, cola, fica junto, vigilância 24 horas, isso é muito perverso. Então, nós começamos a trazer uma nova noção até de Setembro Dourado, de Setembro Amarelo, né? Para a gente começar a trabalhar a nossa capacidade, a nossa tolerância para com o fenômeno, a nossa capacidade de compreensão do fenômeno, ampliar a nossa capacidade de escuta, para diminuir os nossos julgamentos, para que realmente a gente possa ser efetivo afetivamente nas nossas intervenções em casos semelhantes. Porque a gente vai encontrar pessoas em crise muito grande, né? Em uma crise tão grande que se torna sinônimo da vida dessa pessoa, né? E que se a gente entender, que se a gente tirar uma palavra, é um convite, né, à criatividade, e essa letra pode fazer toda a diferença, né? Então, se tínhamos antes algo que estava fechando, a gente pode abrir para fazer perguntas. E essa pergunta é talvez a pergunta de maior abertura neste momento. Onde dói? Né? Porque na hora que eu pergunto onde dói, eu me interesso por ele. E a pessoa também vai começar a prestar atenção em si, com um olhar até mais cuidadoso para consigo mesmo. Mas eu preciso também fazer a pergunta e me abrir para ouvir as respostas. Porque não vai ser só uma resposta. Né? Quando a gente abre o universo, quando a gente faz uma pergunta, a gente abre um universo. Agora, nós precisamos estar preparados para ouvir as respostas. Né? Não necessariamente para responder as perguntas que o outro nos fizer,
mas a gente pode buscar as respostas juntas. E muitas vezes, fala assim, olha, eu não sei responder. Algumas perguntas a gente não vai encontrar respostas, mas a gente pode dar continente, a gente pode estar ao lado e buscar construir junto esse apoio que essas pessoas estão necessitando, né, neste momento, né? Então, uma outra imagem para falar, né, desse resgate que é necessário que a gente faça neste momento de setembro amarelo, né? Eu gostei muito dessa imagem porque a gente está falando de uma vida em perspectiva, então é importante a gente dar possibilidades para a pessoa exercer a sua criatividade, criando redes solidárias, com responsabilidades compartilhadas, para que essa pessoa, para que nós, inclusive, possamos aprender com os nossos erros, né? Então, mesmo que a gente, que a vida de alguém esteja tão pesada, a gente pode ser essa diferença, né? Inclusive levando a uma possibilidade de voar, né? Algumas recomendações que vocês já devem sair da Organização Mundial de Saúde, são várias, né? Acho que convém a gente conhecer, mas a gente precisa trabalhar em conjunto com as autoridades de saúde na apresentação dos fatos, para o cuidado da apresentação dos fatos, né? Referir-se ao suicídio como consumado e não como bem-sucedido ou exitoso, né? Oferecer ajuda e dizer onde que está a ajuda. E o CVV é uma ótima, né? Temos outras possibilidades, mas a gente precisa contar para as pessoas, aqui eu te ajudo, né? Não publicar fotografias do suicídio ou mesmo cartas das pessoas, né? Não informar os detalhes, nem o método utilizado, não oferecer explicações simplistas, tipo, brigou com o namorado, né? Porque não é simples, né? Isso é de uma fragilidade muito grande, né? Não glorificar o suicídio ou fazer um sensacionalismo sobre o caso, não usar estereótipos religiosos ou culturais, e não atribuir culpa. Então, tem muitos nãos que a gente precisa aprender exatamente a fazer essa transição, né? Não atribuir culpa. Vamos deixar o julgamento de lado, né? Vamos deixar os estereótipos de lado, vamos deixar de glamorizar aquele um ou outro que se foi, né? Vamos entender o fenômeno como algo mais complexo, né? E então, as considerações que eu não sei se são finais, mas que eu acho que são importantes a gente fazer, né? Que a gente precisa defender o princípio da incerteza e seguir rumo a uma atitude investigativa de cada caso que a gente recebe, né? Porque essa vida é uma valiosa prescrição médica, né? Cada caso é único, cada pessoa que eu atendo em risco de suicídio é único, cada sobrevivente, cada família sobrevivente a um suicídio é única, e essa atitude investigativa, do tanto que nós sobreviventes precisamos de apoio para construir, para que a gente possa ressignificar a vida daquele que se foi, né? Não se deve dizer uma última palavra sobre automutilação, suicídio ou tentativa de suicídio. Não existe uma palavra final, né? Mesmo nos casos, né, de qualquer agressão contra si, né? E a disponibilidade não é para salvar vidas, mas para compreender o sofrimento espiritual, né? E essa minha amiga, né, que é uma fotógrafa, e ela fotografa flores, e um dia eu vi isso no Instagram dela, que é só sobre flores, e com esta citação que eu pedi autorização, né, e trago para vocês. A vida é luta renhida, no caminho cheio de pedras, há brechas para florescer. Muito obrigada a vocês, né, e passo, então, a palavra
a Gláucia. Certinho, tenho que fechar aqui. Não é isso? Tá certinho, Marília. Agora falta a Gláucia compartilhar a tela, e antes dela compartilhar, teve dois comentários aqui que eu queria compartilhar com você. Claro. O primeiro foi da Lu Minikoski. Ela disse que a filha dela, de 14 anos, cometeu suicídio há 5 anos atrás. E ela pergunta, né, que dor é essa que ela sentia e que eu não vi? E a pergunta seguinte tem a ver com isso, né? Como que a gente consegue identificar a dor? Porque às vezes a gente não consegue identificar. São esses dois comentários. Aí você escolhe se você quer esperar a fala da Gláucia ou você já quer comentar. Olha, acho que vamos, né? Enquanto a Gláucia está se organizando ali, a gente pode ir comentando. Muitas vezes a gente não vê essa dor, né? É interessante porque nós temos uma culpa grande diante da morte, independente da causa da morte, né? Em especial essas mortes mais abruptas, essas mortes inesperadas. Nós achamos que poderíamos ter feito alguma coisa para evitar. E muitas vezes, não necessariamente poderíamos, né? E não nos cabe começar a esmiuçar o que eu poderia ter feito. Ok, a gente já fez muito, e a gente não sabe o que eu fiz e que foi bom também. Então, muitas vezes a gente fica preso na morte e esquece de ver a riqueza que foi a vida. Então, essas mortes violentas, essas mortes inesperadas, elas têm isso, né? Elas nos fixam no momento final. E talvez o nosso desafio seja exatamente de seguir com toda a história da pessoa, né? Então, para eu perdi o nome da mãe, como é que ela chama? Lu Minikoski. Lu, muitas vezes você viu e muitas vezes você não viu. Pode ser que algumas vezes ela tenha mostrado, outras vezes não mostrou, né? E não ter visto ou não ter visto não muda o fato de que sua filha não está mais aqui. Mas ela esteve. E a memória dela desse tempo, desses 14 anos que vocês viveram juntas, né? A alegria que tiveram nesses 14 anos de vida de vocês, isso precisa ser cultivado, né? A gente precisa aprender, e é um desafio mesmo, é um processo, né? Quando a gente fala de ressignificar, a gente está falando de dar um outro sentido a essa vida e não reduzi-la apenas ao momento, né, da morte dela. Muito bem. Bom, então, mais uma vez agradecendo a fala da Marília, trazendo aí, sim, essa ideia da gente conversar a esse respeito e lembrando, sim, né, por que esses temas são tão indigestos? E é engraçado porque Camus, sim, nos conta. O mundo e a vida, eles só nos parecem absurdos porque não correspondem às nossas expectativas. E aí é interessante porque muitas vezes, ao invés da gente assumir a vida, a gente opta por imaginar. Agora, a vida precisa de ser descoberta, porque ela está encoberta por aquilo que a gente imagina. Por outro lado, todos nós temos vulnerabilidades, e essa é uma estabilidade flutuante, e ela tem uma qualidade invisível. E é interessante a gente avaliar isso. Todo o invisível é qualificado. E eu acho que é legal, numa casa espírita, na Casa Girassol, a gente cumprimentando a iniciativa de mais uma vez conversar esse tempo e lembrar isso. Os nossos queridos, eles estão invisíveis, mas eles estão presentes conosco. A nossa opção pelo AP, que agora em outubro completa 21 anos de existência, é de acolher todos os enlutados e inclusive enlutados por suicídio. Não fazemos essa distinção. Tecnicamente existe aí esse trabalho de pós-venção, que é acolher enlutados por suicídio, mas a gente compreende que compartilhar dores, e é algo que de fato é tão pessoal.
Se Marília aponta, e eu concordo, que suicídios, a gente conversa no plural, as experiências são pessoais e intransferíveis, e que toda e qualquer processo de luto também é. E aí, o Thomas Hardy vai nos contando, olha, a felicidade não depende do que nos falta, mas do bom uso do que temos. E vale a gente preservar a memória, preservar esse laço afetivo e entendendo que o irmão gêmeo do amar é o luto. Nós enlutamos porque nós amamos as nossas situações. E aí sim, avaliando que se destacamos o Setembro Amarelo, nós precisamos falar do suicídio ao ano todo. Porque a dor de quem sofre, ela não começa em setembro e não vai terminar quando o mês acaba. Nós precisamos sim de atentar a esse perigo do furor em ajudar, não é fazer de qualquer jeito, de uma maneira atropelada. Todas as vezes que eu me refiro a essa ajuda dessa maneira tão atropelada, eu me lembro de vários psicólogos que se disponibilizaram para ir a Brumadinho na época do rompimento da barragem da Vale e que tiveram que ser convidados a retirar, porque não adianta a boa intenção, precisa de preparo. Precisa de ações responsáveis, precisa da gente filtrar realmente fontes seguras, porque vivemos em tempo de fake news e sabemos, e mais do que nunca, a pandemia está aí nos contando, que a ciência ela não é objetiva e que a gente está continuamente avaliando, né? A maneira como hoje conversamos, consideramos suicídio é muito diferente do que a própria ciência lhe dava aí há 50 anos. Então, nós precisamos entender que sim, são ações complexas e que precisa de uma rede de cuidados. E nesse sentido, fico muito à vontade aí na minha parceria com a Marília, da MG, Psicólogas Associadas, trabalhando em psicoeducação e saúde, porque compreendo que ter essa oportunidade de ter essa conversa aberta, honesta, genuína sobre suicídios, isso é psicoeducação. Precisamos, sim, atentar às restrições aos meios. Marília comentou de também outras orientações da Organização Mundial de Saúde. Precisamos da comunidade, sim, pressionar políticas públicas de amparo, porque, sem dúvida, o CVV faz um trabalho extraordinário, as pessoas são treinadas, não são pessoas exclusivamente psicólogos que conduzem esse trabalho, mas, por outro lado, pessoas também acessarem a linha e a linha continuamente está ocupada, isso é desesperador, nós precisamos de diversificar, né? Precisamos sim de ter avaliação de riscos e compreender que vulnerabilizar, compreender as nossas vulnerabilidades é humanizar a vida. Todos nós somos. E eu faço uma distinção que vulnerável é exatamente aquilo que a gente não controla, que a gente não prevê, e que a maior fragilidade do ser humano é aquele que nega a sua vulnerabilidade, porque estamos todos sujeitos a isso. E eu faço essa distinção do que é complicado e do que é complexo. A vida é complexa e, naturalmente, falar sobre suicídios é complexo. Agora, se o complicado é aquilo que a gente descuida, complexidade é semear esperança. E é incrível porque hoje, trabalhos mostrando, e esse verbo é de Paulo Freire, que é o verbo esperançar, isso é algo que pode ser desenvolvido. Famílias, pessoas, situações podem trabalhar essa atitude de esperançar. Não é esperançar no sentido passivo, mas ter, sim, uma atitude proativa, protagonista na vida. Se é complicado desistir, a complexidade é entender que as perdas, elas existem e que aprender a perder sem se perder é exatamente a proposta nossa, da nossa rede AP. As perdas, elas podem ser reparáveis, não no sentido de compor, especialmente essa ausência presente, mas de manter, sim, essa relação afetiva e amorosa, que vai além da morte. Se é complicado a gente poder distinguir aí as fake news e os dados que são tão oferecidos nas informações, a complexidade da gente buscar segurança, amparo, apoio, pertinência. É complicado o excesso, a glamourização ou dizer que isso não é problema, mas a complexidade é achar proporcionalidade naquilo que a gente vive.
e que se tem, e por muito tempo, ações até coercitivas, no sentido do impedimento à pessoa com ideação suicida, merece sim a gente valorizar e reconhecer aí práticas colaborativas. O Neuri Botega, ele faz uma distinção que eu acho que é muito legal em torno de avaliação de risco de suicídio, quando ele faz uma distinção do que é risco baixo, médio e alto. E, naturalmente, diante de riscos altos, nós precisamos de ter ações mais intensivas nessa história, né? Então, são caminhos que a gente precisa de distinguir. Mas chamando atenção realmente para dois perigos. O perigo de lidar com o tema e, especialmente, né, tanto pessoas com ideação suicida e que não completaram o ato de se matar, deles sentirem muitas vezes vergonha ou culpa. Já escutei muitas vezes, especialmente, né, pessoas que recebem, pessoas que tentaram se matar e que são encaminhadas aos hospitais e que as pessoas, e normalmente até os profissionais de saúde, recebem com muita hostilidade esse ato, né, e dizer, nós estamos aqui trabalhando e essa pessoa querendo se matar, né? Então, acho que é uma ação, e a gente entende que é uma ação que ela não tem uma condição objetiva, isso também mobiliza em nós todos. De que maneira estamos preparados para lidar com pessoas vivendo em situações limites para ela. Então, ir além das condenações para compreensão e ações. Então, sensibilizar, sim, sobre o valor das pessoas. E eu acho que é muito interessante a gente realmente ter uma atitude crítica em relação às campanhas de prevenção, salientando especialmente isso que a Marília falou, que muitas vezes é um desserviço aos familiares, aos entes que tiveram os seus entes queridos que se mataram e que se cobram, né, e que entram de novo na história aí da culpa ou do fracasso. Então, nós precisamos sim de facilitar o cuidado ao sofrimento do sofrimento. A vida dói, né? Escancarando sim essa dor, avaliando esse pedido de socorro e sabendo isso. Não controlamos, não dominamos e que temos um desconhecido. De que maneira que a gente está se preparando, e a questão da psicoeducação é essencial, para ter conversas honestas, para fazer perguntas que possam abrir compreensão para as pessoas. Então, não há uma condenação por se ter dor. A gente acompanha a dor. E a gente acompanha a dor, e é interessante quando a Marília chama o aspecto de fazer pergunta, porque a nossa intenção ao fazer pergunta não é necessariamente realmente ficar preso à resposta, mas quando eu pergunto algo para alguém, eu também me exponho, né? Então, eu acho que é muito interessante eu cuidar da dor, oferecer esse espaço para falar da dor, que é diferente de dar sermão, construir contextos para se falar do processo, e essa expressão é da Karina, de morrência. Dificilmente é algo que acontece de uma maneira só impulsiva, e que merece a gente construir pontes e entender que eu posso caber numa casa, num local, mas eu me sinto pertencente. De que maneira que a minha presença ela é reconhecida e qual presença e que qualidade de presença que a gente está atento e querendo oferecer para pessoas que estão diante dessa questão, né? Então, perguntas do tipo, você está pensando em tirar a própria vida? Evidentemente, quando a gente está falando aí, e como o Neuri fala, de avaliação de risco e de fatores, então, médios, né, de risco, e que merece a gente fazer essa abertura de perguntas. Como é que você imagina isso? Quais são as implicações? Porque no processo de morrência, tem uma tendência de querer antecipar a saída da vida. Agora, é uma condição psicológica transitória de constrição, e muitas vezes de uma constrição mental. Eu não vejo saída. E eu acho muito curiosa a expressão do beco sem saída, porque alguém que se crê num beco sem saída, ela entrou no beco. Então, se entrou no beco, poder amparar. E um trabalho de psicoeducação fortalecer amigos, redes sociais e de acolhida, para que essas pessoas se sintam amparadas para conversar. Porque na constrição mental, o funcionamento fica no tudo ou nada, no acreditar que não tem saída, nessa dor insuportável, nessa sensação de estar encurralado,
no desesperançado ou considerando-se abandonado. E que muitas vezes, como eu disse, abrir a conversa não é fazer sermão. Então, existem expressões do tipo, que é isso, né? Pensa nos seus filhos, nos seus pais, nos seus irmãos. Isso muitas vezes vem com muito mais culpa. Querer dizer a vida é maravilhosa para alguém que está vivendo naquele momento uma dor insuportável, também não. Mas vamos acolher a pessoa. Me fale da sua dor. Em que está doendo? Né? Então, assuntos delicados e ações cautelosas. Cuidado com essas campanhas, como eu estou dizendo, de ação pelas vidas. Muito mais do que pela vida, vamos acolher as pessoas. Isso que eu estou dizendo, olhar seus filhos, seus pais. Então, a ideia da ideação suicida, muitas vezes vem nessa ambivalência de uma dor dilacerante, insuportável, a falta de sentido e até uma maneira impulsiva de querer resolver essa questão que está insuportável. Então, nós precisamos de avaliar, e eu quis aqui introduzir alguns posts que eu considero indevidos. Cuidado, porque em situações delicadas nós precisamos de ter cuidado com a palavra. E a linguagem, ela não é inocente. O teu valor ninguém pode tirar. Olha, se a pessoa está numa condição de desvalor, isso não convence. Todos pela vida. Que vida? Uma vida que é insuportável também não convence. Falar é a melhor solução. Para quem? Quando? Em que situação? E falar apenas e não ter respaldo e não ter acolhida também não resolve. Escolha viver. Eu ouço você. Ouço de que maneira? No momento em que você toca num tema que para mim é muito doloroso e que é insuportável dizer que alguém quer retirar a vida, de que maneira que eu escuto? Às vezes, a forma mais honesta é dizer, olha, tá muito difícil escutar você dizer isso, vamos buscar ajuda? Vamos ver com quem que a gente pode contar? Né? Pedir ou impor para as pessoas escolher viver dessa maneira, muitas vezes a saída é a saída dela. Né? Afirmar que o tempo ruim vai passar, quando, como, baseado em quê? Né? É necessário acreditar que o sonho é possível, que o céu é o limite e você é imbatível. Cuidado com isso. Num momento de extrema fragilidade. Imagina alguém saindo de um pós-operatório e o outro chegar e convidar para poder fazer uma atividade física, né? É de uma inadequação imensa naquela circunstância. Então, cuidado com as campanhas. Vide o vídeo intolerável que eu estou indigesta com as criancinhas de roupa amarelinha falando aquelas frases. Gente, isso é de uma insensibilidade horrorosa. Presta atenção, e isso virou meme. Nós perdemos a noção do que a gente está fazendo. Tiramos e retiramos da criança a graciosidade para que as pobrezinhas tenham que ler algo que elas nem sabem o que elas estão falando. Então, eu sempre fui um sonhador, e é isso que me mantém vivo. Naquele momento eu tenho um pesadelo, preste atenção. Então nós temos que, de fato, no lugar daquilo que não pode, daquilo que não deve, o que a gente faz? O enfoque, então, não é no interior do indivíduo e nem da família, mas é dos relacionamentos. E eu acho que é muito interessante como que a ideia da água, e não é à toa que somos movidos por emoções e por sentimentos, falamos que, e aí é legal avaliar isso, se o momento é de afogamento, não está na hora de ensinar a nadar. Então, nós falamos de ponte, nós falamos de âncora, nós falamos de boia, nós falamos de barco, nós falamos de tempestade, nós falamos de nuvem carregada. Não está na hora de ensinar a nadar. Mas o que é que pode ser oferecido e o que a pessoa está aberta e de que maneira na relação, numa relação de confiança, de pertencimento, que não é de caber, que a gente pode favorecer essa sensibilização. Então, é interessante avaliar, né, e fazer essa distinção de que elencar os riscos é diferente do alerta, mas entender isso. E voltando aí na questão da pandemia e do isolamento, é a palavra que a gente mais escutou e está escutando. Estamos em isolamento social. Não é verdade. Não estamos em isolamento, nós estamos em distanciamento físico. Mas de tanto falar que estamos em isolamento, isso vira gatilho. A coisa que mais a gente escuta são as reclamações constantes. Agora a novidade é reclamar que os enterros, os sepultamentos não são como eram, dando a impressão que as perdas anteriores à pandemia eram melhores. Olha,
Presta atenção, porque nós temos uma resistência enorme, ficamos na reclamação daquilo que não tem mais, e não nos abrimos para isso que a Marília está dizendo, que se há crise, que a gente crie, e que perda de sentido e uma dor consentida é uma dor que tem sentido. Onde é que eu vou colocar a minha dor? De que maneira que você imagina, você supõe que a sua morte possa ser resolutiva? Como é que você está pensando a respeito disso? Falar disso, e hoje são pesquisas comprovando que quanto mais, diante de situações realmente de risco, que a gente fale sobre suicídio, fale da possibilidade do processo de morrência, isso não é indução, pelo contrário, é dar oportunidade de reflexão. Então, é avaliar essa intolerância existencial, né? Que muitas vezes vem como essa forma equivocada de lidar com o sofrimento. E aí, entender que a automutilação necessariamente não é uma ação suicida, né? E muitas vezes as pessoas dizem, eu me corto e a minha angústia diminui. Eu me corto e não me sinto nada, e ver o sangue me faz ser viva. A dor que me corta, eu tenho controle. Então, nós precisamos também compreender mais do que, e eu chamo a atenção, que é impossível nós não julgarmos. O tempo inteiro, nós estamos ponderando, considerando aquilo que cabe ou não. Entendo que o maior problema é o prejuízo, o preconceito, a pré-condição e a presunção e a condenação. Nós não temos o direito de condenar, mas vale compreender. Me conte disso que está acontecendo. O que isso te traz, né? Então, fatores de risco, essa tendência a viver nesse mundo ilusório, que eu sei de tudo, e o mundo ilusório, ele tende a ir para excesso, ou eu dou conta de tudo, eu não faço nada. Essas fantasias de grandeza alternado com o sentimento de desvalorização, de novo o binômio do tudo ou nada, né? Frustrações mal digeridas, ansiedade excessiva, depressão e desesperança. Então, que possamos oferecer essa rede para que a resiliência, não como um capricho pessoal, mas como algo construído no coletivo, em situações de confiança e pertencimento, e esses são os antídotos, nós podemos, então, falar, sim, de fatores de proteção. Relação aberta com os membros da família. E eu quero aqui ampliar o conceito de família, porque ele não se reduz a laço consanguíneo. Muitas vezes a família e a pessoa que eu escolho é um vizinho, hoje pode ser até alguém distante, mas que eu estou me comunicando aí via as nossas mídias e que pode existir, um apoio confiável, habilidades sociais, pedir ajuda e conselhos, e que isso não quer dizer fraqueza. Há de ter força para admitir aquilo que eu estou precisando, que eu estou querendo. Desenvolver, sim, esse senso de valor pessoal, e não sou eu que dou, ninguém dá valor a ninguém, isso é uma construção pessoal, né? E que naturalmente é construído nas relações. Abrir constantemente para novas experiências e aprendizados. A Karen Scavancini, ela traz algumas ideias equivocadas sobre o suicídio. Quem fala que vai se matar quer apenas chamar atenção. Cuidado com isso. Percebe o tanto de condenação que tem nessas atitudes. Falar publicamente suicídio incentiva a prática. Isso não é verdade, e que o setembro possa trazer o outubro, novembro, dezembro como espaço para que a gente possa conversar. Perguntar se uma pessoa pensa em suicídio pode incentivá-la de jeito nenhum. É claro que é uma conversa que ela é contextualizada. Se ninguém ainda está pensando no assunto, mas se a gente começa a avaliar pessoas realmente que vão se fechando e que começam a expressar, por exemplo, eu quero dormir, eu não quero nunca mais acordar, você está pensando em se matar? Quer dizer, são coisas que possam perguntar, né? Os suicidas são egoístas e covardes e que não cabe esse nível de situação, né? Agora, se estamos buscando um espaço de conversação, que tenha coragem, sim, coragem de falar sobre o assunto. E eu gosto muito da expressão da coragem, porque é uma ação com coração. Não é algo que é uma técnica, não é algo que a gente apenas treina tecnicamente, né? Quando falamos de psicoeducação, estamos falando sim dessa abertura e reconhecimento de limite, até para entender, olha, para mim eu gosto tanto de você, ou esse tema é tão indigesto que eu não sou a pessoa mais indicada para estar com você, mas vamos procurar juntos, vamos ver o que é possível, né?
Quem tenta suicídio sempre tem um distúrbio mental. Cuidado com isso, né? Também associamos muito a essa questão dessa patologização e que, como estamos dizendo, ele é multifatorial, tem inúmeros aspectos, inúmeras questões e que não dá para reduzir a uma questão única, né? Quando uma pessoa sobrevive a uma tentativa, está fora de perigo, a gente sabe que a vida não nos domina nesse sentido, nós não podemos fazer isso. O suicídio é uma decisão individual, já que todos têm livre-arbítrio. Olha, existe liberdade, mas liberdade ela e como Sartre já nos ensinou, é um casamento indissociável de responsabilidade, né? Então, que a gente responda pelas nossas ações num espaço de liberdade. Agora, em tese, a questão individual, ela não existe, porque nós somos seres de relação. Então, esta decisão, ela não afeta apenas uma pessoa, ele não restringe apenas uma pessoa, né? Então, a última questão que a Karen chama atenção é isso, quem vai se matar não dá sinais. Isso também não é verdade. Cuidado com as certezas. Estamos diante, como eu disse, de temas complexos e que merece a nossa humildade de compreensão. E é exatamente com a nossa humildade e compreensão que a gente pode treinar a nossa habilidade de fazer perguntas e não ter a pressa de ter respostas imediatas, né? Os mitos, mais uma vez, quem quer se matar não avisa, quem avisa não quer se matar, quem quer se matar não emite sinais, o suicídio é sempre um ato impulsivo e, na verdade, não. Existem pessoas que planejam, que organizam, e quando a gente está dizendo realmente de uma escala, e o Bottega, ele sinaliza isso, né? Pessoas, então, com um nível de ideação num alto índice, ela tem um planejamento, e conversar a esse respeito é um ato de coragem para abrir e refletir, né? Perguntar para uma pessoa se ela está pensando em se matar, ela vai induzir. Isso é um mito. É poder conversar, é poder dialogar. Não é mais uma vez, e é uma conversa que não é doutrinária, mas é uma conversa compreensiva, e que é algo que ainda, para nós humanos, de modo geral, somos precários, e especialmente diante desse tema que, com todas as posições filosóficas e sociológicas em relação ao suicídio, não existe nenhum teórico, nenhuma linha que induz ao suicídio, né? Estão todos, sim, em torno de organizar e validar a vida. Agora, uma vida de uma pessoa. Então, o valor à vida é inestimável, nós precisamos, mas antes disso, de reconhecer pessoas, né? Então, quero apresentar os 5 elementos na prevenção. Segurança física e emocional, calma para essa história, conexão, autoeficácia e, especialmente, chamar a atenção para a esperança. Por mais obscuro, e falamos de constrição mental, né? Lembrando do beco sem saída, poder ter, sim, a capacidade de ir construindo, tecendo esses caminhos possíveis, né? Então, esse eu entendo que é o grande desafio. Como dialogar? Imagina a gente dizer para os pais, conversa com seu filho, e o filho quer me matar, e o pai fala, vamos sair, vamos lá ao shopping, eu vou comprar uma bicicleta nova para você. Porque muitas vezes é insuportável para esse pai, e a tendência é cair para os extremos, né? Ou hipervaloriza essa história, muitas vezes, e pode virar uma moeda de troca até chantagem, ou uma desqualificação. Então, ter esse espaço, nós precisamos de treinar, desenvolver, sensibilizar as pessoas, porque não adianta apenas ficar com a recomendação de conversa. Temos que desenvolver meios para que essa conversa exista. Essa rede de pertencimento, esses espaços de cuidado, espaços de expressar, comunidades, condomínios, às vezes numa reunião de condomínio, pode surgir. E de que maneira? Não é fazendo de conta que não escutou, não é saindo e dizendo eu não consigo, mas é aproximando e dizendo vamos ver o que é possível, né? A quem a gente pode recorrer. Portanto, avaliar, sim, a importância de grupos de ajuda mútua, né? Não só, e se hoje, como a gente disse, o AP acolhe as pessoas, né, na situação aí de perder os seus parentes, também pessoas que apresentam, então, alto índice, que elas possam também ser acolhidas, e é nesse sentido que é o pressionamento aí das políticas públicas. Portanto, a nossa ideia é a promoção de contextos de resiliência.
Oferecer espaço-tempo para expressão de sentimentos, é a dor consentida e consentido. Promoção de conexão, flexibilizar para mudanças, ter interesse e curiosidade pela conversa do outro, mas não é uma curiosidade da fofoca, mas é uma curiosidade da legitimidade daquela pessoa, né? De uma maneira, de uma responsabilidade afetiva, favorecer esses contextos de conversa que, de novo, não tem a função do sermão, não tem a função da coerção, mas tem a função da expressão, né? Buscar, então, o que eu estou chamando de um equipamento de proteção emocional. E a forma mais efetiva são as presenças sensíveis. A sua dor, o seu desespero também me toca. O que a gente pode fazer? É impossível que alguém escute alguém em desespero e fique calmo. Não. Eu tenho calma para poder escutar, mas essa situação calma até para receber a minha instabilidade, porque também me mobiliza, evidentemente. Então, Carlos Slutsky nos conta e apresenta aí esse mapa de rede, e eu acho que esse é um poder importantíssimo que a gente possa localizar fatores de proteção, família, amizade, relações de trabalho ou estudo, serviços de saúde assistenciais e comunidade. Onde é que as pessoas se situam e especialmente nesse momento? Como, em tempos de pandemia e, mais uma vez, em tempos de distanciamento físico, possamos acessar e cultivar, nutrir o nosso mapa de rede. Então, isso é o nosso antídoto, né? Acho que é muito interessante e me inspiro aí até nos vegetais, eu acho fantástico, né? Porque numa floresta, se existe uma árvore que está definhando, as outras árvores, elas, pelas raízes, elas mandam elemento para essa árvore. Quem sabe nós possamos, nas nossas comunidades, nas nossas interações, nos inspirar com a vida dos vegetais. Então, que a gente possa realmente buscar parcerias empáticas, entendendo que a base do vínculo é a confiança e que a base da confiança é poder compartilhar a vulnerabilidade. O caminho, então, é a empatia, e quero, né, e achei bonita essa imagem da empatia, porque muitas vezes a ideia estar no lugar do outro, e eu acho que essa é uma distorção do conceito de empatia, mas achei muito feliz quando dizer atitude empática é eu poder, sim, ajudar a fortalecer o pé de alguém que está ferido para que ele possa andar com seus próprios pés. Eu acho que essa é a nossa função. Então, é uma relação, compreensão, a empatia, ela é dinâmica, ela não é técnica, mas ela é ética. E isso é que nos permite realmente tecer essa rede de confiança para que esse esperançar seja potencializado. Então, que essa escuta, como eu estou dizendo, não é calçar os sapatos, mas é curar das feridas, né? Os caminhos do cuidado, né? Não é mudar o comportamento, mas é mudar o processo de morrência, e atentando para isso, que as conversas sejam claras, honestas, genuínas, simples, óbvias e interessadas. Uma conversa é muito favorável quando diz, olha, a sua dor me toca, eu me sinto assim diante disso. O que nós podemos, né? Então, potencializar as respostas criativas, saindo da crise para a CRI, né? Qual que é a necessidade que merece ser destruída, né? Ampliando essas possibilidades também dessas vivências cristalizadas. A prevenção é uma prática diária, conversas honestas. A pessoa está considerando o suicídio como porta de saída da vida? Evitar, então, a condenação, essa possibilidade de ser escutado, assegurar que as pessoas serão ouvidas e cuidadas por pessoas treinadas para isso, sensibilizadas, né, para uma detecção precoce e intervenção. Então, o que emerge é o valor à vida, a dignidade do viver, gerir e digerir. Ao sermos estimulados para construirmos as possíveis soluções diante dos desafios, a vida, então, passa a ser enfrentada de uma forma real, porque a vida tem desafios para nós todos, ninguém está imune a eles, né? Que a gente tenha humildade para reconhecer os nossos erros, limites e dores, que possamos fazer dessas pedras no caminho também a capacidade de nascerem flores que possam ser compartilhadas. Marília já nos compartilhou com o slide de fechamento dela. Que possamos compartilhar experiências, reconhecendo que a imperfeição e vulnerabilidade são inerentes à vida. E é exatamente isso que torna a vida encantadoramente inquietante. Então, que a gente possa
desse caminho de introspecção, onde a gente se fecha e acredita, eu estou no desamparo, no desespero, no isolado, para, quem sabe, possamos buscar um outro caminho, um caminho nosso, de outrospecção, é um nós, não é um nó que emperra e que perde fluidez, mas é um nós que permite sim esse coletivo, porque uma dor, ela não resolve, mas ela se dissolve quando nos aliamos, quando nos damos as mãos, quando nos sentimos que não estamos sós. Então, Lincoln já nos diz, ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. Aqui são os meus contatos, o nosso app acolhe os enlutados pelo suicídio, e aqui estou eu, Gláucia Tavares, ponto psico, aguardando vocês. Muito obrigada. Ótimo. As perguntas que estavam no chat, você já foi respondendo conforme você foi prosseguindo na sua apresentação. E chegou na verdade, nem foi uma pergunta, é de uma colega da Casa Girassol, a Norma. Ela perguntou se você pode comentar sobre o suicídio de criança, que tem aumentado muito. Essa pergunta é para nós duas, né? Aliás, eu me sinto, de alguma maneira, pisando em ovos, porque quem é doutora no assunto é a Marília, né? Mas a gente compartilha, né? Marília, quer falar primeiro? O que você quer? Doutora em suicídio é interessante, né? Eu fiz um doutorado e o meu tema foi suicídio, e eu tentei conhecer um pouquinho melhor por meio daqueles que tiveram tentativas de suicídio, e eu trabalhei com adolescentes. E é interessante, né, porque cada vez mais a gente está vendo que as tentativas e os suicídios vão acontecendo mais cedo também. E aí eu me pergunto, será que antes também não era assim? E muitos dos acidentes que as crianças, né, isso é coisa de criança, já não seria? Eu me lembro muito de uma cliente que eu tive, e ela chegou trazendo o caso um dia ela desmarcou a consulta e depois falou assim, desculpa, eu não pude vir, porque meu neto teve um acidente, ele morava numa casa alta, tinha uma escadaria, ele caiu da escadaria. Nossa, esse menino é muito desastrado. Você acredita que ele já enfiou o dedinho na tomada, ele já tomou remédio e agora caiu? Aí eu falei assim, opa, será que a gente não precisa acolher esse menino? Né? Então, assim, nós precisamos ficar atentos, né? O sofrimento, ele não tem, essa condição, essa condição de vida, as dificuldades da vida, criança as crianças não são imunes às dificuldades da vida, não, né? Então a gente precisa cuidar, sim, né? Começar a perceber, se eu começo a perceber que tem alguma criança que está ali nas suas relações, que está tendo alguma coisinha que não está, que a gente está percebendo que não está bacana, a gente pode chegar para essa criança na linguagem dela, nos aproximarmos dela e nos colocarmos ao lado. E aí? O que eu posso te ajudar? Em que eu posso te ajudar? Claro que a gente não faz essa pergunta objetiva para a criança, né? A gente vai falar da linguagem dela, e elas vão muitas vezes, elas podem nos responder também na linguagem delas, e a gente pode começar esta conversa que a Gláucia trouxe tão bem, né? Sincera, honesta, simples, né? Para que, quem sabe, essa criança não consegue lidar um pouquinho melhor com o momento dela de vida. Muito do também. Ricardo Leme, né? Quando ele é perguntado a ele como médico, neurocirurgião e físico, e as pessoas perguntam, doutor, como é que a gente faz essas coisas? E ele sempre diz, com amor. E eu vejo que muitas vezes entender uma criança, e o Winnicott sempre nos ensinou, né, como um pediatra, como um psicanalista infantil, que uma criança, ela sempre vem com a mãe. Eu trago para cá, dia 5 de setembro de 2020, para entender que essa criança ela está num contexto familiar, num contexto escolar, num contexto comunitário, de que maneira a gente possa fortalecer elos.
desenvolvemos dois problemas em relação à questão familiar. Ou entender a família de uma forma romantizada e que a família é ótima, ou criminalizar a família e dizer o problema da criança é a família. Algumas vezes, a família pode ser o grande esteio para a criança, outras vezes não. Existem relações familiares também tóxicas, por motivos os mais diversos. Então, poder acessar essa rede de apoio, algumas vezes a professora, vi agora uma família que eu atendo e eles relatando que no tempo de pandemia, né, marcaram um encontro, a professora da escola de crianças de 4 anos, marcou na pracinha para estar com cada aluno. E a mãe então contando para mim que o filho de 4 anos, quando viu o professor, o menino tremia, ele tremia de alegria, eu até arrepio quando eu me lembro, assim, da importância dessa professora para ele e da alegria de estar ali, né? Quer dizer, se pensamos nessa criança vivendo um momento de instabilidade, incluir essa professora e sabemos quem são as pessoas e que não somos nós que vamos definir a priori, mas quem é que ela nos conta que pode ajudá-la, né? Isso no caso da gente estar falando de uma questão de uma evitação, né? Agora, uma vez tendo acontecido, e infelizmente, temos um país aí com subnotificações, com questões em relação à história do suicídio já de adulto, em relação à criança um pouco mais, né? São dados também muito subnotificados. Agora, que a gente tenha compaixão dessas famílias, que a gente tenha de novo esse caminho de acolher. Não está na hora, e eu acho que são duas questões que no AP a gente fala muito, que eu chamo de perguntas que são torturas e torturantes. E se, olha, e se para algo acontecido, isso é torturante. A outra pergunta é, por quê? Por que eu, por que comigo? Né? E Marília citou tantas vezes a Karina, e a Karina conta isso. As explicações de uma pessoa que tentou se matar, independente da faixa etária e da condição, vão com ela. E que a gente, no mínimo, tenha humildade para entender isso. Cuidado com quem quer ficar cheio de resposta. Hoje, cada vez mais, eu morro de medo de gente que é cheio de certeza. Tem que rezar para a alma desse, porque está muito inseguro, né? Esse está muito frágil, né? Alguém que hoje, né, na atual conjuntura que a gente vive, se viver cheio de certeza, essa pessoa está numa fragilidade imensa, porque não está reconhecendo a sua vulnerabilidade vital. Nossa, muito obrigada, Marília, muito obrigada, Gláucia. A Casa Girassol, nossa, está honrada com a fala de vocês, com o tanto que vocês contribuíram, né? A gente vai ter várias ações, né, nesse Setembro Amarelo, o seminário é uma delas, e é muito importante que a gente tenha a fala de autoridades no assunto para ajudar a gente a compreender, né, a fazer o melhor, né? Então, estou muito grata aqui por vocês terem disponibilizado aí um tempinho para falar para a gente, tá bom? Natália, a gente aproveita para poder divulgar, a Marília e eu estamos organizando, no dia 26 agora de setembro, um curso sobre suicídio, que nós... Quer contar o nome aí, Marília, do nosso curso? Amando Elos. Amarelando, né? Já que estamos no amarelo, nós vamos amar os elos, né? E eu convite vocês, temos algumas pessoas com a gente, né? Temos o Henrique Ribeiro, que é um psiquiatra, a Elizabeth, que é também uma colega que trabalhou com os bilhetes de suicídio no doutorado, a Maria Júlia Kovacs, que já é a nossa referência aí nas questões de morte e suicídio também, a Luciana Dadalto, que é do direito e vai falar um pouco também das questões éticas aí do suicídio também, a Karina, e a Karina também, né, que a gente citou tanto aqui, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a ideia, nós precisamos conversar de uma maneira respeitosa e de uma maneira ética sobre o suicídio, né?
E a gente acredita, então, que uma boa formação é fundamental para as pessoas se prepararem para acolher de uma maneira, como eu disse, ética e respeitosa as pessoas que estão pensando seriamente em dar um tchau, né, por si mesmas. Sim. Né? Então, muito obrigada mais uma vez